Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu sou o Fernando e hoje trago para vocês mais um vídeo sobre Excel VBA. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma API que eu desenvolvi, que foi muito útil para mim em um dos meus projetos e espero aí que seja útil para vocês também, tá? Eu vou liberar essa API para uso gratuitamente e se você quiser saber como eu desenvolvi essa API, fica comigo até o final do vídeo. Eu vou fazer passo a passo com você, vou mostrar o código passo a passo com vocês. E tem uma ótima dica também no final desse vídeo que eu tenho certeza que vai valer a pena para você, tá? Então vamos lá. Basicamente, o que eu preciso apresentar para vocês aqui? Eu recentemente não, no passado não tão distante, eu desenvolvi uma ferramenta para controle de investimentos. Então a ideia era ter ali uma carteira de investimentos, onde você colocava ali todos os papéis, investimentos que você tinha, e aí você tinha um panorama geral da rentabilidade dos seus investimentos, né? E para isso, né, a gente sabe que papéis no mercado de ações, né, na Bolsa de Valores, eles são variáveis, né? Então são investimentos variados que podem tanto te dar lucro como prejuízo. E eventualmente você precisa saber a posição da sua carteira através do valor atualizado desses papéis no mercado, tá? Qualquer, enfim, papel pós-fixado você precisa ter uma noção. Na época que eu desenvolvi, eu precisava de uma solução para poder ter esses valores atualizados automaticamente, né? Porque imagina um usuário ali com 40 papéis distintos ter que ficar atualizando a posição de cada um deles para a planilha fazer o cálculo de rentabilidade e ele saber se está ganhando ou perdendo dinheiro. Isso não era interessante, tá? E aí, pesquisando, achei algumas APIs, porém limitadas, né? Essas APIs, na maioria das ocasiões, elas são pagas, e as poucas que eram gratuitas eram limitadas. Então, você tinha ali um limite de 100 requisições por dia. Então, se o cara tivesse 200 papéis diferentes, ele podia só atualizar 100, e os outros 100 só no dia seguinte, e podia atualizar só uma vez. Então, tipo, não era a forma ideal ainda de se fazer. Na época, eu fiz uma gambiarra, consegui solucionar provisoriamente, mas também à base de muita manutenção, então acabava perdendo muito tempo tendo que fazer a manutenção no processo que eu tinha feito com web scrapping, né? Então, enfim, toda vez que o site mudava o layout, eu tinha que ir lá e reprogramar, porque, enfim, a gente tinha que contar com essa possibilidade, né? E finalmente eu desenvolvi uma API. Então a parte do site ali, para quem não sabe o que é uma API, tá? Resumindo para você que não sabe o que é uma API, eu já trouxe outros vídeos aqui no canal, inclusive eu tenho um curso sobre isso, vou deixar o link na descrição. Mas a API basicamente ela permite com que dois sistemas de tecnologias diferentes, exemplo, um Excel com VBA, um sistema desktop em Python, ele se comunique com outro sistema com uma outra tecnologia ou com a mesma tecnologia, né? Ele permite a integração. A API seria ali um tipo de tradutor para que as linguagens, para que os sistemas consigam se conversar. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha planilha em VBA, eu, através de uma API, caso exista uma API, eu consigo me conversar, eu consigo fazer uma conexão, por exemplo, com a API do Omie, que é um ERP financeiro. Então eu consigo me comunicar com ele, extrair informações do Bling, né? Eu consigo fazer uma comunicação com o sistema do mercado pago, do mercado livre. Então eu consigo resgatar de lá quais são as vendas que eu fiz, qual é a minha rentabilidade, eu consigo fazer API com um banco, né, para poder aí receber informações do banco, quem pagou, quando pagou, API de Pix, enfim, eu consigo integrar o meu sistema, independente da linguagem dele, com outros sistemas, seja mais tecnológicos, menos tecnológicos, enfim, a questão não é a tecnologia em si, mas o que o outro sistema oferece, tá? Exemplo bem prático, no curso VBA Web Connect Pro, eu ensino como integrar com uma API, que é uma API do WhatsApp. Então, basicamente, você, por um arquivo, por uma planilha, por um projeto seu em VBA, você consegue disparar mensagens ilimitadas para outros celulares, para outros WhatsApps. Então, mensagem com foto, mensagem de texto, mensagem de áudio, enfim. Você consegue criar ali um sistema em torno dessa API. O VBA por si só, nativamente, ele não consegue se comunicar com o sistema do WhatsApp, mas através de uma API você consegue fazer essa integração, entendeu? E aí foi assim que eu criei essa integração aqui de consultar preços, essa API Ticker, né, que é a API dos papéis da Bolsa de Valores. Então, basicamente, o que eu fiz, tá? Só para vocês entenderem o conceito e a gente já parte para o código. Então, basicamente o que eu fiz foi criar uma planilha no Google Sheets, e para quem não sabe, o Google Sheets
né, o Google Planilhas, ele tem aqui uma função chamada Google Finance, tá? Então ele tem aqui uma função chamada Google Finance, onde você consegue pedir tanto preço quanto a moeda, a quantidade de ações comercializadas, o maior preço, o menor preço, uma série histórica, você consegue pedir usando o Google Finance. Essa é uma função nativa do Google Planilhas e não tem para o Excel. Quer dizer, recentemente o Excel ele até criou uma ferramenta nativa aqui em dados, mas que para versões mais antigas não está disponível. E para versões mais recentes, só se você paga a assinatura ali que você tem acesso, né? Então a minha solução foi justamente visar isso, visar projetos mais complexos usando o VBA para poder extrair essas informações, tá? Eu tenho aqui, se eu colocar se eu colocar um papel aqui, um tipo de ação, vamos lá, vou pegar a YouTube 4 aqui, que é do Itaú. Se eu coloco aqui, você vai ver que ele vai atualizar instantaneamente para mim o valor da ação, o valor de delay, que eu vou explicar aqui, e a moeda para mim, tá? Então se eu coloco outro aqui, Magalu 3, ó, ele trouxe o valor do preço da ação da Magalu, trouxe o delay e trouxe a moeda. Então basicamente o que eu fiz, né, o projeto, a parte web que eu fiz, foi pegar e criar essa planilha e criar uma API que me permite comunicar essa planilha com o meu Excel VBA. Então eu consigo tanto mandar informações daqui do meu projeto em VBA, Excel Desktop, lá para minha planilha e consigo puxar informações de lá diretamente aqui para mim, tá? As informações que eu necessariamente preciso. E aí dá uma olhada que isso faz. Se eu clicar aqui em consultar preço, você vai ver que ele vai começar a rodar e aí automaticamente ele vai preenchendo as informações, tanto do valor e da moeda, tá? Isso tudo usando como base, se você olhar, ele está usando como base meu Google Planilhas. E o Google Planilhas não precisa estar aberto, ele está aberto aqui para poder apresentar para vocês, tá? Mas se ele terminou, ele finalizou, beleza. Se eu fechar ele aqui, o Google Planilhas não está aberto em nenhuma instância, eu posso vir aqui em dados, olha o exemplo. Vou pegar aqui o Banco do Brasil, tá? Vou colar aqui nesse meu Edit Box e vou clicar em consultar preço. E aí você vai ver que, mesmo estando fechado, ele retornou para mim tanto o ticker, quanto o preço, o delay e a moeda aqui nesse resumo da minha ação, tá? E se vocês repararam, eu utilizei um Edit Box para poder consultar informações. Isso é bem interessante, por quê? O que acontece? Eu já ensinei aqui no YouTube, né? Inclusive eu tenho aqui um suplemento que ele modifica o nosso ribbon, nossa faixa de opções aqui. Então se vocês olharem, eu tenho uma faixa de opções. Geralmente eu ensinei como vocês utilizam os botões, né? Ensinei os grupos e botões. Por quê? Porque eu conhecia apenas os callbacks dos botões, que é o onSelect, né? Quando você clica para ele executar alguma coisa. E eu particularmente não tinha o conhecimento suficiente para poder interagir com o Edit Box, com os outros componentes que a gente tem, que é esse daqui, por exemplo, que é o nosso Combo Box, né, digamos assim, com os outros callbacks dos botões, esse callback aqui dessas opções aqui de abrir esse pop-up. Isso eu não sabia utilizar esses callbacks de label, né? Então se você ver aqui, a gente tem as informações personalizadas de label. E eu aprendi recentemente a utilizar isso usando um curso super interessante, que é o curso do Dev Nascimento, do Marcelo Nascimento. Para quem conhece o Marcelo Nascimento, ele tem um canal aqui no YouTube de VBA, onde ele ensina diversos conteúdos sobre Excel e VBA também. Então se você não conhece o canal, acessa lá, procura Dev Nascimento e você vai achar o canal dele. E ele desenvolveu esse curso, que é um curso controle de acesso e permissões de usuários aplicados ao Ribbon de Excel. Então o nome é bem complexo, mas basicamente o que ele ensina para você é criar um sistema 100% personalizado utilizando as ribbons, tá? Então aqui, por exemplo, ele tem um login de sistema, não tem nenhuma aba aqui, e ele ensina a fazer um projeto de login todo protegido, né? Se vocês olharem aqui, colocando o e-mail, o login e a senha, multiusuário inclusive, e quando você clica, ele dá acesso a diversas funcionalidades, isso de maneira dinâmica. Então isso aqui acontece tudo dinâmico, né? Ele dá acessos, tem todo um sistema, todo um ecossistema, né, que ele desenvolveu nesse sistema introdutório. Então a ideia é, claro, você adaptar no seu projeto, mas é muito interessante, tá? Eu tenho assistido as aulas, tô aqui acompanhando as aulas, então já fiz algumas, fui mais no que me interessa, que são aprender os demais callbacks, né? Então tem aqui o módulo 6, né, que eu tô aprendendo os callbacks que eu não conhecia,
que é para tornar visível, invisível, que ele utiliza bastante, inclusive, ali no sistema dele. E eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser aprender. Eu super recomendo, porque é um conteúdo que você não encontra em qualquer lugar. Eu mesmo não tinha esse conhecimento todo que estou adquirindo agora. Estou aprendendo aí e em breve a ideia é trazer os meus sistemas, né, digamos, profissionais na consultoria Organic Sheets, utilizando essas ferramentas, essa tecnologia em si de manipular essa cinta de opções nativamente, automaticamente, né, em tempo de execução. Isso para mim é super interessante. Então você clica, se você logar, ele já aparece a sua foto, já dá acesso às opções que você precisa ter, as opções que você não precisa ter. Então vale super a pena. Acessem aqui, eu vou deixar o link na descrição. É só vir aqui, é um super investimento, né? Tá com desconto. O valor estava superior e super entendo, Marcelo, porque é um conteúdo super exclusivo. E ele está deixando aí com um baita desconto, saindo aí nesse valor na data que você está assistindo esse vídeo aqui agora. Mas dá uma olhadinha lá, eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Então, em resumo, o que eu fiz aqui foi utilizar esse ticker, então eu coloco o preço dele aqui e utilizo como callback. Então, quando eu coloco aqui para consultar o preço, basicamente eu pego a informação que eu tenho aqui nesse meu ticker e faço a consulta lá via requisição web para ter o retorno e depois eu monto só aquele message box ali para a gente ter as informações, tá? Vou pegar aqui, acho que esse daqui, deixa eu ver, da Magalu a gente já viu, esse daqui da 3Rs, essa petroleira aqui. 3R de petróleo. Vou colar aqui e dar um consultar preço. E beleza, aqui tá. O ticker da 3R Petróleo tá custando R$ 29,86 o valor da ação hoje, tá? Nesse momento. E aí vocês podem estar perguntando o que é esse delay, tá? Pelo que eu li na biblioteca lá do Google Finance, esse delay ele nada mais é do que o tempo de resposta. Então, ou seja, o Google ele atualiza o valor dessas ações a cada 15 minutos, tá? Então tem um delayzinho de 15 minutos. Ou seja, o valor ele não é instantâneo, não é agora, como aqueles sistemas da Bolsa de Valores de corretagem, tá? Esse sistema, efetivamente, ele não vai trazer o valor atualizado da ação, tá? Imediatamente. Ele traz aí com delay, eventualmente, de 15 minutos. É só para você ter um senso geral de como que está o valor da ação, tá? Então, eu já falei demais, já expliquei demais. Vamos partir aqui para o código, onde eu vou apresentar para vocês nosso código, tá? Então, vamos lá. Basicamente, o que eu vou disponibilizar para vocês é esse código. O que eu estou fazendo aqui? Primeira coisa, a gente precisa saber quais são as bibliotecas que nós vamos utilizar. Então você vai clicar aqui em Ferramentas, Referências, e você vai utilizar duas bibliotecas, tá? A primeira delas é o Microsoft Win HTTP Services versão 5.1 ou a mais recente que você tiver, tá? E a outra é o Microsoft Script Runtime. Então muita gente me pergunta Fernando, se eu habilito essa biblioteca aqui no meu projeto e eu mando essa planilha para o meu usuário, para o meu cliente, e ele precisa habilitar lá também no Excel dele? Não, gente. A biblioteca ela é habilitada por arquivo. Então, cada arquivo tem as suas bibliotecas ali habilitadas. O máximo que pode acontecer é você mandar para o seu usuário e ele não ter uma dessas bibliotecas instalada no computador dele. E aí, se isso acontecer, simplesmente não vai funcionar como deveria, mas ele vai saber, você vai saber que é por conta da ausência de uma biblioteca. E qual a chance disso acontecer? Tá? Comigo, particularmente, nunca aconteceu. Por quê? Essas bibliotecas, tanto a WinHTTP quanto a Microsoft Script Runtime, elas são bibliotecas que são nativas. Às vezes do próprio Microsoft Windows, né, do próprio sistema operacional, às vezes do Microsoft Office. Então, essas bibliotecas, né, geralmente, elas são nativas. Então, elas estão instaladas praticamente em todos os computadores, com exceção de algumas bibliotecas vinculadas a sistemas. Por exemplo, eu utilizo bastante o SAP, o sistema lá que eu faço, inclusive, integrações. Talvez eu traga aqui para o canal alguma dessas integrações, tá? Basicamente, o SAP, ele quando é instalado em um computador, ele adiciona algumas bibliotecas vinculadas ao SAP. Claro que se eu mandar para um cliente que não tem o SAP no computador dele, ele não vai conseguir fazer essa integração. Talvez se eu fizer uso de uma dessas bibliotecas, o cliente ele não vai conseguir utilizar porque ele não tem o sistema instalado no computador dele. Mas essas aqui, especificamente, a maioria que eu indico aqui para vocês, elas são nativas. Então, pode mandar para o seu cliente sem problema nenhum e ele lá não vai precisar fazer nada se você já tiver habilitado e salvado aqui, salvado o arquivo como está, enviar para ele, tá? Beleza, eu vou colocar aqui em exibir e vou exibir tanto o meu Project Explorer e vou exibir também a minha janela de propriedades, tá?
E aí a gente vai entender um pouquinho melhor. Então meu projeto é esse daqui, tá? Esse daqui é a API Ticker. Nele eu tenho uma planilha só, cujo nome, o codename, que é o nome interno aqui no VBA, é planilha 1. E o apelido lá fora também é planilha 1, tá? Então não faz diferença. E eu tenho aqui 3 módulos, tá? O primeiro módulo, ele é o JSON Converter. A gente vai utilizar, e eu já vou explicar para vocês. Vocês podem baixar ou utilizar ele daqui mesmo. E o módulo que a gente vai olhar nessa aula é esse daqui, onde está o preço ações aqui, tá? Então vamos lá, vamos ler, vamos entender aqui o que eu fiz nesse código, basicamente. Bom, aqui de cara eu defini 2 variáveis que eu vou utilizar. Primeira é utilin, que seria a última linha preenchida aqui da minha planilha, tá? Então eu poderia ter menos ações ou mais ações, e aí dependendo disso eu quero deixar meu código dinâmico, né? Então eu vou descobrir qual a última linha preenchida para poder rodar linha por linha e capturando o valor de cada ação. E segundo, eu tenho o ticker, que seria basicamente ação. Então a última linha vai ser do tipo long e o ticker vai ser do tipo string, tá? E aqui a última linha, como é que a gente faz para pegar a última linha preenchida aqui no Excel? Então eu coloco aqui, utilin vai ser igual a planilha 1, que é a planilha que a gente está usando ali para fazer essa análise, ponto cells, e aqui dentro de cells eu passo um endereço, que seria a linha e a coluna. Então a linha que eu estou passando é basicamente uma linha rows.count, que aí ele vai vir aqui e vai para a última linha, né, do meu arquivo. E por que isso? Por que eu não coloquei logo 1.048.576? Porque cada Excel, os Excels de 2013 em diante, se eu não me engano, ou 2017 em diante, eles passaram a ter essa quantidade de linhas, né? Passaram a ter uma quantidade bem maior de linhas. Mas os Excels mais antigos tinham só 50 e poucas mil linhas, ou 500 e poucas mil linhas, eu não lembro muito bem, mas era bem menos a quantidade de linhas que permitia a cada guia de planilha. Então, basicamente, o que eu estou deixando aqui é dinâmico também. Eu estou vendo qual a última linha, dependendo do meu arquivo, dependendo da minha planilha. E vou dar um nxlup, tá? .row. Então, basicamente, eu estou vindo aqui na última linha da primeira coluna e estou dando um Ctrl para cima. E aí ele vai parar aqui na última linha preenchida. Daqui ele vai pegar o valor da linha, que é a linha número 13, tá? E aí aqui eu começo um looping, falando que ele vai começar da linha 2. Então aqui esse i vai ser como se fosse minha linha, tá? Da linha 2 para a última linha. Então eu vou começar do 2 e vou até a última linha, que no caso vai ser o 13, tá bom? Passando linha por linha. E aí eu começo. Bom, primeiro, o ticker, né? O ticker ele vai ser igual à planilha que eu tô, planilha 1 no caso, ponto cells. Qual linha? A linha ela vai estar dinâmica, ela vai estar aí. Por quê? A linha ela vai começar aqui como 2 e depois ele vai incrementando. Depois ele vai para o próximo i, né, que é 3, depois 4, 5, 6, até 13, que no caso é a última linha. Ou se a gente tiver menos 1 aqui ou mais 1, a gente vai até 14. E assim sucessivamente. Então a gente começa do 2 e vai até a última linha preenchida, tá? E aí ele começa. Bom, primeiro a gente pegou o primeiro ticker, que está na primeira coluna, né, na linha que eu tô. Ele vai pegar aqui PTR4 e aí ele alimenta esse ticker. E aí eu começo aqui, ó, definindo um objeto. HTTP vai ser uma variável do tipo objeto. E para o tipo objeto a gente sempre começa com set, quando a gente vai definir qual é esse objeto. Então set HTTP é igual a create object. E aí eu passo dentro aqui a classe do objeto que eu estou criando, que é esse winhttp.inhttprequest.5.1. Então beleza, eu passei aqui, criei esse objeto. Eu vou definir aqui a variável URL, que é a URL que eu vou usar para fazer a minha requisição web. Então a URL da minha API, eu desenvolvi essa daqui, ó. Eu vou deixar ela livre para vocês utilizarem. Então ela é essa daqui, completa, isso aqui não muda. A única coisa que muda é depois desse igual aqui, que eu vou passar o código do ticker. Então, dependendo, aqui eu vou passar o código do ticker e a partir daí eu estou enviando informações lá para o meu Google Planilhas e meu Google Planilhas, com base naquela informação, ele vai processar lá, vai colocar lá na minha planilha, vai fazer a atualização das fórmulas e vai me trazer uma resposta em formato de JSON, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu chamo esse objeto http.open, eu abro essa requisição, eu falo o tipo de requisição que eu vou fazer, que é do tipo GET, tá? Passo a URL no segundo parâmetro e por último eu digo que é false, porque eu vou querer que ele aguarde a resposta do servidor antes de seguir com o código, tá? Senão ele segue o código sem ainda ter uma resposta do servidor. E depois eu mando um http.send para enviar essa requisição. E depois que ele envia a requisição, a gente só esperar que o Excel vai dar uma resposta, né? O Excel não, o servidor lá, no caso, o meu servidor do Google Planilhas. E aí aqui eu estou dando um debug print na resposta que ele dá. Então se vocês olharem aqui,
As respostas são essas, tá? Então cada um desses aqui é uma resposta que ele deu. Eu vou apagar para a gente ficar só com um e entender melhor. Então a resposta que a gente recebe bruta do servidor é essa daqui. Indefinido, e aí entre parênteses tem o meu JSON, que é onde eu passo o item, o valor do item. 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 Então eu estou dizendo aqui que o ticker é PTR4, então é uma string, ele está aqui no item. O preço é valor, então está aqui 40,97. O delay é 15 e a moeda é o BLR, tá bom? Então eu recebo isso daqui dessa maneira, né? Esse texto completo aqui dessa maneira. E o que eu preciso agora é tratar para poder pegar cada item dessa minha resposta. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar esse indefinido aqui, porque isso aqui não me interessa, o que me interessa é o que está dentro das chaves. E aí depois eu vou ter que pegar um item por item. Então eu vou pegar o que tem depois do ticker, vou ter que pegar o que tem depois do preço, vou ter que pegar o que tem depois do delay e o que tem depois da moeda. Eu poderia fazer isso tratando essa string, mas lembrando que essa moeda ela pode mudar, né? Então aqui o código geralmente é com 3 caracteres mesmo, mas poderia mudar. O delay poderia ser um delay maior, então ter 3 caracteres ou somente um caractere aqui, poderia ser de 5 minutos. Isso aqui mudaria a posição que cada item está, digamos assim, né? O preço também, ele está aqui com 4 casas decimais mais o ponto, né? Então são 5 caracteres, mas a gente poderia ter aí do Magazine Luiza, que é R$1 e pouco, né? Então aqui também diminui o tamanho da minha string, isso causaria problema. Então a melhor forma de tratar um JSON é utilizando essa biblioteca chamada JSON Converter. Então basicamente, só para vocês entenderem, quando a gente tem uma API, os sistemas eles se comunicam, tá? Mas você há de entender que o Excel, o VBA é um tipo de linguagem de programação e o PHP é outro, por exemplo, né? O JavaScript é outro. E aí, para a gente se conversar, para esses sistemas poderem se conversar, eles utilizam uma linguagem única, uma linguagem padrão, que é o JSON. Porque o JavaScript ele consegue entender o JSON, consegue decifrar, e o Excel também consegue, quer dizer, não nativamente, né? O Excel VBA aqui ele consegue com uso, graças ao Tim Hall, que desenvolveu essa ferramenta daqui e que deixou livre para utilização, tá? Então, basicamente, o que você vai fazer é importar isso aqui para o seu projeto, para o seu código, ou simplesmente só criar um módulo chamado JSON Converter e colar todo esse código que está aqui dentro do seu módulo, tá? Só aproveitar. E aí, para esse código funcionar, como eu disse anteriormente, você tem que ter a referência Microsoft Script Runtime habilitado. Se não tiver esse código aqui do Tim Hall, não funciona, legal. Na verdade, não funciona, né? Porque ele usa umas coleções ali para poder armazenar as informações. E aí, a gente começa a fazer a tratativa desse JSON. Então, primeiro que eu faço aqui, eu faço JSON response como uma string. Esse JSON response ele vai receber lá o http.responseText, né, o texto completo, o texto bruto. E aí eu trato esse texto bruto para poder tirar somente o que me interessa, que é somente o que está aqui dentro das chaves, tá? Então eu começo aqui, definir algumas variáveis, start pos, né, que seria a posição de início, end pos, que seria a posição do fim, e o JSON data, tá, como string, os dois como long e um como string. E aqui, start pos, né, que seria a posição inicial, eu peço para ele procurar dentro da minha string, em string, ele procurar o primeiro item, esse parênteses de abertura. Então ele vai achar aqui esse parênteses de abertura e vai me dizer qual é o primeiro item, qual é a posição dele. Vai estar na posição 10 geralmente aqui. Mas a última, ele não necessariamente vai estar na posição X. Isso aqui vai variar, como eu disse, de acordo com os itens aqui dentro dessa minha string mudarem, né? E aí eu pego o end pos, né? Peço para o Excel procurar aqui também, dentro da minha string, o fechamento desse meu conchete, tá? Ele vai achar a posição. Depois disso, eu faço uma tratativa com mid, que é para pegar somente o meio ali de uma string, né? Uma parte de uma string que esteja no meio, passando aqui a string em si, que é o JSON response, e passando com a parte que eu quero buscar, né? Então aqui tem o start position mais 1, que é a parte da chave em si, e eu tenho aqui uma jogadinha aqui que é o end position menos start position menos 1, né? E aí eu consigo pegar a outra chavezinha aqui, eu só pego o que está aqui dentro desse meu intervalo. E aí depois eu vou criar aqui um objeto, que eu vou chamar ele de JSON, tá? E aí eu vou setar ele. Quando é objeto a gente tem que setar set JSON igual a JSON Converter, ponto parse JSON, e aí passo aqui dentro o JSON data, que é o valor já tratado. Era esse valor bruto, só que só a parte do meio, que é o meu JSON propriamente dito. E esse JSON Converter.parseJSON, eles são funções, né, que estão aqui dentro desse código do JSON Converter aqui, feito pelo Tim Hall.
Feito isso, o que o Excel vai fazer aqui? Ele vai passar pela meu JSON completo e vai ir pegando item por item. Então ele vai pegar aqui o valor do ticker, ele vai pegar o valor do preço, ele vai pegar o valor do delay, ele vai pegar o valor da moeda. E aí depois é só eu chamar assim, olha, JSON, abre parênteses, e eu passo o item que eu quero que ele me retorne. E aí o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que lá na minha planilha 1, na linha que eu tiver, na coluna 2, que é a coluna do valor, eu quero que ele retorne o valor que vai estar dentro do meu JSON chamado preço. Então ele vai retornar o valor do preço do JSON. Mesma coisa na coluna 3, eu quero que ele retorne o JSON, o valor da moeda. E poderia também pedir o delay. Então suponhamos que eu venha aqui, colocar aqui JSON na coluna 4, eu vou colocar que eu quero que ele me retorne o delay. Então tem que ser exatamente como está ali no nosso JSON, né? E aí ele vai fazer isso enquanto eu tiver is, né? Até o último i, que no caso é até o 13, agora é até o 14 aqui. Então se eu clico aqui em consultar preço, a gente vê ele executando e agora a gente vai ter a inserção do delay aqui também na coluna D, tá? Na coluna 4. Então todos eles têm um padrão ali de 15 minutos. Ó. Mudou também, mudou os centavos aqui, não mudou. E aí ele vai preencher o último e beleza. E a gente já tem os valores atualizados do JSON, tá? Então, mais uma vez, se você quiser aprender a trabalhar com APIs, tá? Eu te recomendo fortemente. Se você quiser ver como foi desenvolvido essa API do Google Planilhas ali em si, aqui no script da Google, é só você acessar o curso, que eu vou deixar aqui embaixo também, aí no caso o curso da Organic Sheets, que é o VBA Web Connect Pro, onde eu te ensino a integrar o Excel, os seus projetos em Excel e VBA com APIs, tá? Isso com projetos práticos, e aí lá você vai aprender, por exemplo, usar o Google Planilhas como fonte de dados online. Pô, isso é muito bom. Você consegue criar vários sistemas multiusuários, tá? Então lá tem 3 projetos, tem o VBA License, que eu faço essa integração, que eu conecto com o Google Planilhas, eu troco informações com o Google Planilhas remotamente, tá? Então faço essa comunicação remotamente. E agora o ticker aqui, que eu vou também fazer uma aula e lançar lá um 4º módulo, um 4º projeto prático, onde eu mostro aí efetivamente o que eu faço lá no Google Planilhas para conseguir fazer essa integração, tá? E se você gostou do conteúdo dessa aula, se você aprendeu alguma coisa nova, deixa o seu like, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante, você me ajuda a alcançar outras pessoas e me ajuda motivacionalmente também, né? Eu fico com mais ânimo para poder trazer conteúdo aqui para vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever, deixe seu comentário também, seja com elogio, sugestão, seja com dúvida, e assim que eu puder, eu vou dar... Saibam que eu leio todas as mensagens e sempre tento responder. Claro que uma ou outra acaba passando, mas eu sempre leio todas as mensagens e tento responder. Então deixa lá que eu vou ter o maior prazer em ler aí a sua mensagem, a sua contribuição e tentar te responder, tá bom? Todos os links vão estar aqui na descrição, tanto dos cursos meu, do curso do Dev Nascimento, e aí vocês tendo alguma dúvida em relação ao curso também, pode deixar aí que eu respondo, tá? Espero ver vocês aqui na próxima aula. Valeu e tchau, tchau.